Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Galera, vamos aí trabalhar hoje as ações constitucionais voltadas para carreiras policiais. Aí você diz, professor, ações constitucionais, a maioria das pessoas conhece como remédios constitucionais. Os remédios constitucionais também são conhecidos como ações constitucionais. É a mesma coisa. Então, hoje a gente vai trabalhar o habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e a ação popular. Só que isso eu vou trabalhar voltado para carreiras policiais. Eu não vou tratar de procedimento. Eu vou tratar do que é mais cobrado nas carreiras policiais sobre esse tema. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Então aí eu tenho a nossa capa, né? Nosso querido Direito no Lance e com parceria do Mentórios, né? Então aí também especial é para os nossos alunos da mentoria, minha e do professor Herbert Melanias. Vamos lá. Então, direito constitucional, ações constitucionais voltadas para carreiras policiais. Então, o primeiro dele é o habeas corpus. Veja, pessoal, quando se fala em habeas corpus, a primeira ideia de que nós conhecemos dentro da doutrina sobre o habeas corpus foi em 1215, em uma constituição inglesa conhecida como a Constituição do João Sem Terra. No Brasil, a primeira ideia de habeas corpus surgiu em 1821. Né? Então, um caso bem depois, né? Então, veja, atualmente, o habeas corpus ele é um remédio constitucional voltado para garantir a liberdade de locomoção. Então, na sua prova, você vai fazer o seguinte, a partir do momento que você lê e aparecer lá liberdade de locomoção, tome muito cuidado. Já observe se vê se ali é cabível o habeas corpus, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que vamos trabalhar são as características do habeas corpus. Veja, primeira coisa relacionada ao habeas corpus é que ele tem uma natureza penal. Ele é uma ação penal, que é exatamente a ideia de você ter o direito ao seu corpo, à sua liberdade. Ele também, tem um procedimento, ele segue um procedimento especial. Por quê, professor? Esse procedimento especial ele termina sendo mais rápido. Ele é mais rápido. É um procedimento mais rápido. Porque você tem que entender que o cara está preso. O cara está preso, ele está tendo sua liberdade de locomoção cerceada. Então, ele está preso. Então, por conta disso, o que é que tem que acontecer? O procedimento tem que ser mais rápido. Por isso que nos pedidos de habeas corpus, os caras botam logo no título. Coloca lá, emergência, urgência, coloca alguma coisa para chamar logo a atenção do julgador. Perfeito? Olha lá. O habeas corpus, ele é isento de custas judiciais. Ele é isento de custas judiciais. Como assim, professor? Gratuito. Eu não preciso pagar para impetrar o habeas corpus, para dar entrada em um habeas corpus. Não há necessidade de advogados. Não há necessidade de advogado. Uma coisa interessante com relação a essa não necessidade do advogado, que raramente, assim, logo de início, os advogados não impetram o habeas corpus. Eles impetram um pedido de liberdade provisória, um pedido de legalidade de prisão, né? Demonstrar a legalidade da prisão. Raramente, no início de uma prisão, eles impetram o habeas corpus. Eles deixam lá guardado na manga o pedido de habeas corpus pelo fato de ser um procedimento mais rápido, né? Então, vejam, outra ideia também interessante é que eu não preciso de advogado porque eu não preciso fazer um amparo legal daquilo. Basta eu demonstrar o porquê que eu não posso ficar preso. De repente eu fui preso e me acusaram de um homicídio em uma determinada cidade, mas eu tenho como comprovar que eu estava em outra cidade. Então, se eu conseguir escrever no meu habeas corpus que naquele momento eu estava em determinada cidade e tenho como comprovar aquilo através de câmeras, testemunhas, basta eu colocar de onde o judiciário pode obter aquela imagem e também as testemunhas, o nome das testemunhas que podem comprovar que eu estava nesse outro local. Perfeito? Vamos lá. E na realidade,
Também o habeas corpus, ele aqui no nosso país, ele é utilizado para liberdade de locomoção, além que é o ideal, né? Liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção. Também lhe protege a liberdade de locomoção, ó, muito cuidado aqui, ó, indireta. O professor, o que é uma liberdade de locomoção indireta? É o que nós conhecemos como exemplo, o sigilo bancário. Vamos imaginar que uma autoridade, chamada de autoridade coatora, né, ela determinou a quebra do seu sigilo bancário. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, impetrar um habeas corpus preventivo, né? Mas também chamado de para proteger a liberdade de locomoção indireta. Porque você sabe que caso tenha alguma situação que eles visualizem ali naquela questão do sigilo bancário, que pode levar o quê? A sua prisão. Não sei se vocês já viram, em muitos casos, a pessoa é chamada para testemunhar em uma CPI, em algum órgão que faz a função jurisdicional, Ministério Público também, ele pode ser convocado para ser chamado para prestar algum depoimento, algum esclarecimento. Então, ele, para não comparecer àquele local, ele impetra um habeas corpus. Exatamente, que é o chamado habeas corpus preventivo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Exatamente para caso aconteça alguma situação, ele não seja preso. Porque às vezes você é convocado para ser testemunha, mas na realidade você está sendo convocado como réu transvestido de testemunha. Se você for como testemunha, você tem que falar a verdade. Mas se aquela verdade for lhe comprometer, você não é doido de abrir a boca. E se você não abrir a boca, você responde por um crime de falso testemunho, que você, consequentemente, pode ser preso em flagrante. Você entendeu qual é a lógica do habeas corpus preventivo quando você é convocado para ser testemunha? Tudo isso aí é sequência do direito penal. O cara tem que estar ligado em tudo. Beleza? Vamos lá. Então aqui, galera, a gente encerrou as características, são as principais características. Agora vamos ver as espécies. Veja, eu tenho duas espécies. A primeira espécie, né, principais, duas espécies principais. Eu tenho o repressivo e tenho o preventivo. O repressivo, galera, o repressivo, ele é conhecido como liberatório. Ou seja, por que é liberatório, professor? Porque o indivíduo, ele já está preso. Então, o habeas corpus repressivo, ele tem como finalidade o quê? Buscar a liberdade. Ele tem como função buscar a liberdade de locomoção daquela pessoa que já teve a sua liberdade cerceada. Já o preventivo é também conhecido como salvo-conduto. O preventivo é conhecido como salvo-conduto. Professor, salvo-conduto por quê? Porque na realidade ele está tentando resguardar, um erro aqui, resguardar o indivíduo. Está buscando resguardar o indivíduo quando a sua liberdade está sendo ameaçada. Está sendo ameaçada. Beleza? Tranquilo? Só que esse habeas corpus preventivo, algumas pessoas chamam ele de habeas corpus trancativo. Por isso que eu vou colocar aqui um asterisco. Algumas pessoas chamam de habeas corpus trancativo. Professor, por que habeas corpus trancativo? O habeas corpus trancativo, ele é um habeas corpus preventivo, só que ele é utilizado para trancar um inquérito policial ou uma ação penal. Não entendi, professor. Veja, imagina só que você está respondendo a um inquérito policial. Só que é um inquérito policial que não tem tantos fundamentos, não tem um lastro probatório muito amplo. Então, o que é que você vai fazer?
você vai impetrar um habeas corpus para trancar logo esse inquérito policial. Por quê? Porque ao final desse inquérito policial vai ser feito um relatório e esse relatório vai ser encaminhado para a autoridade competente e essa autoridade competente, caso caia na mão do Ministério Público, o Ministério Público, na dúvida, vai jogar você aos leões. Vai jogar você aos leões e vai pegar fazer o quê? Oferecer uma denúncia. E essa denúncia pode gerar o quê? Uma ação penal. Olha só. Então, para evitar que aconteça tudo isso, você já impetra um habeas corpus trancativo, que ele não deixa de ser um preventivo, para evitar que lá no futuro você seja preso por uma medida, uma prisão preventiva, sacou? Essa é a grande sacada do preventivo trancativo. Perfeito? Beleza? Aí vejam, tem outra modalidade que é o habeas corpus suspensivo. Certo? Lembre-se que essas duas aqui, modalidades, são as que caem mais, certo, galera? As que caem mais são essas A e B. O suspensivo, galera, ele é utilizado, ele é utilizado para, não para, quando a prisão, vou apagar aqui, ele é utilizado quando a prisão já foi determinada. Só que não foi cumprida. Como assim, professor? Veja, a autoridade judiciária determinou a sua prisão. Você ficou sabendo, só que ainda a polícia não chegou na sua casa para lhe prender. O que é que você faz? Você corre para impetrar um habeas corpus suspensivo, ou seja, para suspender aquele mandado de prisão. Sacou? Essa é o que a gente chama de habeas corpus suspensivo. De boa, galera? Tranquilo? Vamos lá. Vamos agora tratar dos legitimados ativos. Quem são os legitimados ativos? Ou seja, são os impetrantes. São os impetrantes. São as pessoas que vão impetrar o habeas corpus. Beleza? Quem são as pessoas que podem impetrar o habeas corpus? Veja, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E quando eu digo qualquer pessoa, galera, é qualquer pessoa física e qualquer pessoa jurídica. E essa pessoa física pode ser nacional ou estrangeiro. A grande questão é que quando o estrangeiro for impetrar um habeas corpus, ele vai ter que impetrar o habeas corpus na língua portuguesa. Ele tem que impetrar o habeas corpus na língua portuguesa. Cuidado aqui, ó. E quando a gente fala qualquer pessoa jurídica, lembre-se que um escritório de advogados é uma pessoa jurídica. Então, um escritório de advogado pode impetrar um habeas corpus a seu favor. No caso, o meu aluno que esteja agora, nesse momento, assistindo essa aula. E veja que quando eu falo em qualquer pessoa, é independente da capacidade, viu? Como assim, professor? Independente da capacidade? Qualquer pessoa. Uma criança, um doente mental, não importa. O grande problema é a criança impetrar um habeas corpus, entendeu, galera? Mas a lei não fala sobre isso, né? Quando ele diz qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo. Certo? Quem é o outro legitimado? Veja só. Deixa eu mudar só de cor aqui. Veja. O Ministério Público, o MP, também pode impetrar habeas corpus. Pode. O MP pode impetrar habeas corpus. E outro também que pode impetrar é o juiz. O juiz ele pode impetrar habeas corpus. Professor, o juiz ele pode impetrar habeas corpus? Sim. Esse habeas corpus é chamado de habeas corpus de ofício. O juiz, percebendo que não tem lastro probatório nenhum de você não ser preso, não permanecer preso, ele vai impetrar um habeas corpus de ofício. Agora, muito cuidado. Veja, o juiz ele não pode impetrar um habeas corpus de ofício contra ato próprio. Pois, professor,
Como assim? Eu fiquei confuso. Veja, imagina só, eu sou juiz, eu prendo você, eu determinei a sua prisão. E eu mesmo solicito o habeas corpus. Poxa, fica uma coisa meio de esquizofrênico, né? Eu digo uma coisa e depois digo outra. Não, não pode. Se eu ofereço um mandado de prisão contra você, você foi preso, outro juiz ou o tribunal é que vai ter que impetrar um habeas corpus de ofício. Eu não posso impetrar contra o meu próprio ato, porque senão termina ficando incoerente, sacou? De boa? Vamos lá. Quem são agora os pacientes? Ou seja, quem são os pacientes? Não é os pacientes de hospital, não. Quem são os pacientes e as pessoas que estão sofrendo a liberdade de locomoção. Ou seja, sofrendo com a perda. Sofrendo com a perda da liberdade. Sofrendo com a perda da liberdade. Veja, já aqui, galera, cuidado. Aqui é qualquer pessoa natural. Ou seja, não pode pessoa jurídica. Por que, professor, não pode pessoa jurídica? Porque a pessoa jurídica ela não se locomove. Não se locomove. Agora perceba, caso uma pessoa jurídica ela tem uma situação onde possa ser amparado por habeas corpus, ela não impetra habeas corpus. O que ela vai impetrar é um mandado de segurança. Já como ela não pode impetrar um habeas corpus, ela vai impetrar um mandado de segurança contra alguma ilegalidade ou abuso de poder. Porque entenda, se sua prisão foi ilegal, houve uma ilegalidade e abuso de poder. Sacou? De boa? Vamos lá. Veja. Quem são os legitimados? Sim, só uma observação, viu? Ó, outra observação. Não cabe para animais. Muito cuidado com isso. Os animais também não estão amparados como pacientes no habeas corpus, certo? Aí quem são os legitimados passivos? Os impetrados, ou como a maioria das bancas utilizam essa expressão aqui, autoridade coatora. A autoridade coatora é aquela autoridade que determinou a sua prisão. O delegado, o juiz, o promotor, entendeu? Então, a autoridade coatora são essas pessoas. Beleza? Então, veja, a autoridade coatora pode ser o quê? Autoridade coatora. Autoridade coatora pode ser quem? Qualquer pessoa, qualquer autoridade pública ou particular. Cuidado aqui. Professor, quer dizer que eu posso impetrar um habeas corpus contra um ato de um particular? Sim. Sim. Imagina só que você trabalha em uma empresa e nessa empresa sumiu um objeto da empresa e o chefe da empresa diz: ninguém sai enquanto esse objeto não foi encontrado. Veja, você está com sua liberdade de locomoção cerceado. Então, você pode impetrar um habeas corpus nessa situação. Não é tão comum isso. O caso que a gente tem de exemplo da doutrina é o caso do hospital. O hospital particular, que você teve um tratamento lá e não pagou a conta. E o hospital só vai lhe dar alta após o pagamento das despesas hospitalares. Então, nessa situação, o hospital está prendendo você, condicionando o quê? A sua liberdade ao pagamento da dívida contraída para o seu tratamento médico. Sacou a ideia? Então, por conta disso, eu posso impetrar um habeas corpus contra um ato, ou seja, uma autoridade coatora particular. Ficou claro? Continuando. Então, galera, isso aqui é o que eu preciso saber com relação ao habeas corpus, mas vamos fazer aqui a leitura da lei seca. Olha lá. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer
Ou seja, isso aqui já é o repressivo, é o habeas corpus repressivo, ou se achar ameaçado de sofrer. Aqui já é o pré-ventivo. Sofrer violência ou coação onde, ó, na sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Perfeito, galera? Vejam que aí eu abordei o habeas corpus de uma maneira mais tranquila possível, de uma maneira mais didática possível. Eu não precisei aprofundar tudo, porque é exatamente o que é cobrado nas carreiras policiais. É isso que eu acabei de apresentar para vocês. Beleza? Vamos seguir agora para o próximo remédio constitucional. Mandado de segurança. Veja, o mandado de segurança, a grande sacada do mandado de segurança aqui é porque é para proteger direito líquido e certo. Professor, e o que é um direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele que eu apenas comprovo com documentos. Apenas eu faço a comprovação daquele meu direito através de documentos. Então, por conta disso, não há, no processo, na ação de mandado de segurança, não há lastro probatório. Perdão, não lastro probatório, desculpa a expressão. Não há produção de prova, desculpa. Não há produção de prova. Você não pode entrar com a ação de mandado de segurança e pedir uma produção de uma prova. Eu não posso. Simplesmente eu apresento os documentos, o juiz vai olhar cara, crachá, vai dizer, pô, ele tem direito líquido e certo, porque eu tenho esse documento na minha mão. Sacou? Então, mais ou menos assim. Vamos imaginar que você foi aprovado em um concurso. Certo? O concurso tinha 5 vagas. Chamaram o primeiro, chamaram o segundo, você foi o terceiro. Não chamaram você, chamaram o quarto. Veja, você teve uma ilegalidade de uma autoridade pública, que no caso a prefeitura da cidade, que você vê o concurso, o governo do estado. Como é que eu faço para comprovar que eu tenho o direito de ser chamado? Basta eu levar a classificação, onde o meu nome vai constar lá em terceiro colocado, e vou levar o ato de nomeação do quarto colocado. O juiz vai olhar a classificação e vai olhar o ato de nomeação do quarto, ele vai dizer, não era para ele ter chamado o quarto, era para ter chamado você. Então, ele vai expedir a ordem para que a prefeitura me nomeie e ou desnomeie o outro cara e me nomeie, ou me nomeie junto com ele. Entendeu? Essa é a ideia. Eu não posso pedir para que seja comprovado isso. Eu não posso pedir um lastro probatório, eu não posso pedir para que sejam produzidas provas. Perfeito? E outra coisa interessante do mandado de segurança, que enquanto no habeas corpus é uma ação penal, o mandado de segurança é uma ação civil. É uma ação civil. E o mandado de segurança, ele tem um prazo para ser impetrado. Ele tem um prazo decadencial de 120 dias, a partir do conhecimento do ato, da ilegalidade. Perfeito? Quando a banca cobra basicamente isso, o que é o mandado de segurança. Quando a gente chegar em habeas corpus, eu vou voltar para o mandado de segurança, porque tem uma informação que a galera costuma trocar. Beleza? Vamos lá. Olha só o que ele diz. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Ou seja, aquele que eu produzo apenas com documentos. Só que o mandado de segurança, ele é uma ação constitucional residual. Por que, professor, residual? Porque eu só impetro o mandado de segurança quando não cabe habeas corpus e nem cabe habeas data. O que acontece nessa situação? Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Qual foi a sacada que você tirou aí? Perceba que no habeas corpus, a autoridade coatora pode ser pública ou particular, sacou? Já no mandado de segurança, a autoridade coatora é só autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de função pública. Entendeu? É uma pessoa jurídica que está fazendo uma função pública. Sacaram? Isso é uma pegadinha que a banca pode vir a cobrar de vocês.
Partindo agora, vamos trabalhar o mandado de segurança coletivo. É bem tranquilo o mandado de segurança coletiva, só tem 2 observações para apresentar para vocês. Olha lá. Mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Veja, o que é um partido político com representação no Congresso Nacional? Quando ele tem ou um deputado federal ou um senador. Veja, é um ou outro. Eu não preciso ter um na Câmara de Deputados e um no Senado. Não. É um ou outro. Tomem cuidado que a banca coloca assim, ó, partido político com representação nacional. Entenda, pessoal. Todos os partidos políticos, eles têm representação nacional. Eles estão em todos os todo o país. Mas nem sempre o partido que tem representação nacional tem alguma representação no Congresso Nacional. Ou seja, tem partidos políticos no nosso país atualmente que não tem nenhum deputado e nenhum senador lá no Congresso. Então, ele tem representação nacional? Tem. Mas ele tem representação no Congresso Nacional? Não. Cuidado com isso, que isso já foi cobrado. É uma pegadinha muito boa e muita gente cai. Perfeito? Vamos lá. Qual é o outro legitimado do mandato de segurança coletivo? Organização sindical, ou seja, um sindicato. Ou entidade de classe. O que é uma entidade de classe, professor? O CRM, o CRO, o CREF, CREFITO e assim vai. É uma entidade de classe. Ou uma associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Galera, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, que essa restrição aqui, ó, de 1 ano é só para as associações. Por que, professor, você está dizendo isso? Eu já vi questão dizendo assim, que a organização sindical só é legitimada para impetrar mandado de segurança coletivo se ela já estiver em funcionamento há pelo menos 1 ano. Questão errada. Por quê? Porque a restrição de funcionamento de 1 ano é só para as associações. Associação nada mais é do que um grupo de pessoas com a finalidade específica. Associação dos moradores do bairro do Benedito Bentes, Associação dos moradores do Mutange, e assim vai, do Pinheiro, e assim vai. Beleza? Então essa é a ideia. Tranquilidade? Tomem cuidado com isso, porque eu já vi muitas questões sendo cobrado esse prazo de constituição ou para a organização sindical ou para a entidade de classe. Mas não, ela é só para a associação. Eu ia dar o dedo para vocês. Mas não foi dedo, não. É porque eu estava apontando, viu, galera? Resenha, vamos lá. Então, veja. Vamos agora para o mandado de injunção. Veja só. O que é um mandado de injunção? Você tem que entender que esse mandado de injunção, para isso, eu preciso entender a aplicabilidade das normas constitucionais. Veja, eu preciso entender a aplicabilidade das normas constitucionais. Veja, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando a aplicabilidade das normas constitucionais. Então, se você não sabe a aplicabilidade das normas constitucionais, sugiro que assista a esse vídeo para depois voltar aqui para o mandado de injunção. Perfeito? Por quê? Porque nós sabemos que nós temos a aplicabilidade das normas a plena, a contida e a limitada. A norma de eficácia limitada é aquela que eu preciso impetrar mandado de injunção. Ou seja, eu impetro o mandado de injunção apenas para as normas de eficácia limitada. Por que norma de eficácia limitada? Porque as normas de eficácia limitada eu preciso de uma lei. E essa lei não foi feita. Essa lei não foi feita. Como assim? A Constituição me dá um direito. Diz que eu tenho um direito X. Mas a própria Constituição diz assim, olha, para você exercer esse direito X, você precisa que o Congresso Nacional
crie uma lei regulamentando esse direito X. Perceba que se eu não tenho essa lei que vai ser criada pelo Congresso Nacional, eu não vou poder gozar desse direito X. É o que acontece com os servidores públicos. Os servidores públicos, a Constituição dá o direito de greve aos servidores públicos. Só que determina esse direito de greve sendo regulado por uma lei infraconstitucional. Só que essa lei até hoje nunca foi feita. É por isso que quando os servidores públicos eles realizam uma greve, o que é que acontece? A greve é considerada ilegal. Claro. Por que a greve tem que ser considerada ilegal? Porque não existe lei regulamentando. Então, se não existe lei regulamentando, a greve vai ser considerada ilegal. É lógica. Se eu não tenho uma lei, é ilegal. Entendeu a lógica? Então, o mandado de segurança, mandado de injunção, ele serve exatamente para isso. Para, na falta dessa norma regulamentadora, eu impetrar para que eu tenha aquele direito. Porque como a Constituição me deu um direito e o Congresso Nacional não me deu aquele direito, eu impetro um mandado de injunção para que o judiciário, porque eu vou impetrar no judiciário, ele me dê aquele direito que o Congresso Nacional ainda não me deu. E o judiciário, que no caso, se for o Congresso Nacional, vai ser o STF vai determinar que o Congresso Nacional crie aquela lei. Só que como eles são poderes independentes, ele cumpre ou não. Infelizmente, é assim que funciona. Para ver o quê? O peso e contrapeso. Perfeito? Então, lembre-se, o mandado de injunção, ele é toda vez que há uma falta de norma regulamentadora, ou seja, uma lei infraconstitucional que regulamenta um direito que a Constituição lhe deu. Perfeito? Olha lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que falta de norma regulamentadora, ou seja, uma lei, torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Veja, professor, qual é o efeito? Isso aqui, galera, se for um concurso para nível superior de carreiras policiais, a banca pode cobrar esse efeito. Qual é o efeito da decisão? Da impetração do mandado de injunção. Veja, o efeito da decisão são dois. Eu tenho uma regra e eu tenho a exceção. Perfeito? A regra é a seguinte: se o Poder Judiciário determinar aquele direito, a regra é que ele é inter partes. Interpartes. Como assim, professor? Veja, a regra do efeito da decisão é interpartes, ou seja, é só para aquela pessoa que impetrou. É só para aquela parte. Então vamos imaginar que eu sou um funcionário público, sou um servidor público, impetrei no STF o direito de greve. Sacou? E o STF me deu esse direito de greve, mas ele vai me dar só para mim, que foi a pessoa que entrou com o mandado de injunção. Essa é a regra. Mas cuidado, também pode acontecer a exceção. A exceção que é ultra partes. Ultra partes. Como assim, professor, ultra partes? Significa que aquela decisão emitida, no nosso caso do exemplo do direito de greve, vai ser para todos os servidores. Por isso que é chamado de ultra partes, ou seja, erga omnes, para todos. Perfeito? De boa? Tome cuidado que aqui, galera, tem umas teorias que abordam isso aqui, que é a teoria concretista e não concretista, que eu não vou abordar nesse momento, porque termina caindo mais para concursos jurídicos. Lembre-se que a gente está trabalhando carreiras policiais. Beleza? Vamos lá. Por aqui, penúltimo, né? O habeas data. Veja, o habeas data, galera, ele tem 3 funções. Poxa, professor, 3 funções? Eu só vejo na Constituição 2. Exatamente. Na Constituição tem 2. E na lei que regulamenta o habeas data, tem mais uma. Veja, a primeira função é para assegurar
a informação. Ou seja, você chegou em um órgão público, pediu uma informação, eles negaram, então você pode impetrar um habeas data. Só que é assegurar a informação relativo à pessoa do impetrante. Professor, como assim? Veja, você chegou em um órgão público e disse, olha, eu quero saber qual é a minha dívida ativa com relação ao IPTU. Ah, você é o dono da casa? Sim, sou eu. Pronto. Ó, infelizmente, eu não posso fornecer. Aí, como assim? É relativo à minha pessoa, que eu sou o dono da casa. Eu sou o proprietário da casa. Ah, então, infelizmente, eu não posso fornecer. De boa. Impetra um habeas data. Tranquilo. Porque eu estou querendo assegurar uma informação relativa à minha pessoa. Sacou? Vamos lá, daqui a pouco eu vou voltar para isso. Qual é a segunda possibilidade? Para retificação. Ou seja, para eu retificar um dado, certo? Desde que eu não prefira fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo. E a terceira, eu vou até mudar de cor, que está previsto na lei que regulamenta o habeas data. Galera, cuidado que isso aqui, para se você está fazendo um concurso, por exemplo, para PEMAL, certo? Que cobra só o que está previsto na Constituição, esse item 3 não vai ser cobrado, beleza? Mas se você está fazendo concurso para nível superior, já pode prestar atenção nisso. E o item 3, né, a função 3 é para anotação de informação. Se negarem a você. Como assim, professor? Veja, vamos imaginar, vocês sabem que tem um serviço de proteção ao crédito, perfeito? Existe um serviço de proteção ao crédito. Seu nome fica, se você fica devendo, seu nome fica negativado. E mesmo que você pague, o seu score desce, fica constando como se você já ficou devendo em alguns locais. Mas vamos imaginar que você não pagou aquela dívida anterior porque você ficou desempregado. E você quer anotar essa informação lá no SPC, lá no órgão responsável de serviço de proteção ao crédito. Você vai constar lá que você ficou desempregado, você vai anotar a sua carteira de trabalho, dizendo que você não honrou com aquela dívida pelo fato de você ter ficado desempregado. É por isso que você não pagou com uma situação de caso fortuito. Entendeu? Força maior. Entendeu, galera? Então, nessa situação, quando você for, por exemplo, pedir um novo crédito, quando abrirem lá o serviço de proteção, vão olhar e vão dizer, oxe, peraí, ele já ficou devendo, vamos ter cuidado. Mas peraí, ele ficou devendo porque, ele ficou desempregado. E ele anotou aqui. Sacaram? Então, nessa situação, eu tenho o direito também de anotar essa informação, acrescentar essa informação. Então, veja, o habeas data, de acordo com a Constituição, é para assegurar a informação relativa à pessoa do impetrante, retificar essa informação, de acordo com a Constituição. Só que eu tenho a terceira possibilidade, que está na lei que regulamenta o habeas data, que diz que eu posso para anotar uma informação, ou seja, acrescentar mais uma informação. De boa? Observação. Veja, o habeas data é para assegurar uma informação relativa à sua pessoa. Se for uma informação do seu interesse, mas não é especificamente sobre você, se for negada, você não pode impetrar habeas data. Vai ser mandado de segurança. Eu só não entendi. Vamos imaginar que eu chegue em uma prefeitura e quero saber quantos servidores contratados por meio de contrato tem nessa prefeitura. Nessa situação, é uma informação que interessa a mim como cidadão. Entenda, é do meu interesse, mas não é relativa à minha pessoa. Se a prefeitura negar, eu não impetro o habeas data, porque não é relativa a mim, é do meu interesse. É um direito líquido e certo meu, como cidadão, de saber quantas pessoas contratadas tem no serviço público. Então, nesse caso, eu impetro mandado de segurança e não habeas data. Entenderam? Então, só para a gente
amarrar aqui. Olha só. Habeas data, quando a informação for relativa à minha pessoa. E mandado de segurança, quando a informação for relativa a quem? A outras pessoas, mas de meu interesse. Cuidado que se a informação for sigilosa, caracterizada como segurança nacional ou intimidade das pessoas, pode haver o sigilo nessa situação. Eu posso impetrar um mandado de segurança? Posso, mas claramente vai ser negado. De boa, galera? Tranquilidade. Vamos agora fazer a leitura da lei. Olha aí. É o que está na nossa Constituição. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou para retificação de dados. De boa? Vamos agora para a ação popular. A ação popular é a mais fácil. Não tem nem muito o que se falar. A ação popular é qualquer cidadão. Cuidado para a banca não colocar qualquer pessoa. Porque se ela coloca qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa física ou pessoa jurídica. Sacou? Qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica. Vai ser parte legítima para propor ação popular que vise anular um ato lesivo contra o patrimônio público ou de entidade de Estado participe contra a moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. Então, para você memorizar, só é você colocar PM ao quadrado. Patrimônio público é o primeiro P. Segundo P é patrimônio histórico e cultural. O primeiro M é meio ambiente e o segundo M, moralidade administrativa. É PM ao quadrado. Só lembrar disso que você vai amarrar. Ficando o autor, que autor, professor? O autor da ação popular. Salvo se comprovada má-fé, isento de custos judiciais e ônus da sucumbência. Veja só como é que funciona isso. Vamos imaginar que um prefeito da sua cidade, ele está reformando as praças. E as praças de sua cidade, arborizadas, várias árvores lindas e maravilhosas, só que ele, para reformar a praça, ele está derrubando as árvores. Cara, ele está causando uma lesão ao meio ambiente. Então, eu, como cidadão, visualizando aquilo, o que é que eu vou fazer? Vou impetrar uma ação popular para impedir que o prefeito dessa cidade derrube essas árvores. Entendeu? Agora tem um detalhe. Se eu fiz isso de má fé, questão política, picuinha política, eu vou ter que pagar as custas judiciais, porque todo esse procedimento se paga, galera. Entenda que os únicos gratuitos, em regra, é o habeas corpus e o habeas data. Todos os outros são pagos. Inclusive a ação popular, caso você age de má fé. Muito cuidado com isso. Perfeito? Professor, e o que é que seria esse ônus da sucumbência? Pessoal, entenda uma coisa. Quando você entra na justiça contra uma pessoa, você corre o risco de ganhar e corre o risco de perder. Se você perder, você sucumbiu. Perdeu. E veja, galera, em algumas ações, quando você perde, você tem que pagar o advogado da outra parte. Tem que pagar as custas judiciais que a outra parte gastou. Não é só entrar na justiça, não, galera. Você tem que entrar na justiça e ter a certeza que vai ganhar. Porque se você perder, você vai ter que pagar o advogado da outra parte, vai ter que pagar as custas judiciais. E isso acontece muito na Justiça do Trabalho atualmente. Depois da reforma trabalhista, que isso aqui ia gerar vários empregos e não gerou nada, aconteceu isso. Se você agora entra contra o seu patrão e você perde, você paga o advogado do seu patrão. Não é mais fácil como antes, não, que você entrava na justiça para arriscar, não. Entendeu, galera? Então, isso é o que a gente chama de ônus da sucumbência. Perfeito. Galera, qualquer dúvida, qualquer pergunta, tem o meu Instagram, @professor Jean Valnei. Tem o meu WhatsApp, que é o 082 98701 2030. Você pode entrar em contato comigo, pode tirar essa dúvida. Também tem o próprio YouTube. Você pode deixar aí nos comentários qualquer dúvida, qualquer pergunta. Depois eu vou trazer, após esse bloco, né, de aula, eu vou trazer para vocês uma bateria de questões para a gente praticar. Perfeito? De boa? Galera, minha continência para vocês e até a próxima. Valeu!